sua vida para Jesus. É deixar que Ele guie a sua vida, guie os seus passos enquanto viver sobre a face da terra, porque, segundo a sua palavra, um dia Ele vai vir nos buscar. E para este dia acontecer, nós precisamos viver e andar com Ele todos os dias, para nós não sermos tomados de surpresa no dia do arrebatamento da igreja, que está muito próximo este dia. Pelas coisas que a gente vê no mundo, pela sociedade atual que está vivendo, por esta geração que está vivendo nos dias de hoje, a gente vê pela palavra de Deus que este dia está mais perto de que quando nós o aceitamos a Jesus. Então nós precisamos cada dia renovar os nossos votos perante o Senhor. Precisamos cada dia nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos atos. Como diz a sua palavra, arrependei-vos e credes no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus nesta noite, irmãos, o Senhor tem falado ao nosso coração nesta palavra, está no livro de Gênesis, no capítulo 6, e no verso 5 em diante. Gênesis 6, versículo 5 em diante. Nós vamos ler esta palavra e vamos ver o que Deus vai falar conosco nesta noite, através da sua palavra e do seu Espírito. Porque a palavra é dele, o Espírito também vem dele. Aleluia. E a palavra é o alimento para a nossa alma. Amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continualmente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Até aqui a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, é uma palavra bem conhecida para quem estuda a palavra de Deus, os conhece, sabe dos acontecimentos que aconteceu com o povo na época de Noé. O ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem, de ter colocado o ser humano sobre a face da terra. Aí nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 2, e verso 7, que ali Deus diz que Ele formou o homem do pó da terra e soprou-lhe sobre as suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. E a palavra de Deus diz também que Deus visitava o homem todos os dias. Isso quer dizer, Deus tinha contato direto com o homem. Deus tinha comunhão com o homem, porque Deus o fez sem pecado. Deus não fez o homem, Deus não fez o ser humano para que o ser humano fosse destruído por causa do pecado. Deus não formou o homem, nem criou o ser humano para viver pecando. Deus fez o homem, Deus fez o ser humano para viver uma vida santa na presença dEle, na qual ele precisava manter este diálogo, manter esta conversa com o homem todos os dias.
Mas chegou o momento que o homem desobedeceu a Deus, não quis andar dentro dos seus preceitos. E a Bíblia diz que o homem começou a se corromper sobre a face da terra. Isso quer dizer, começou a sair da presença de Deus, começou a sair da vontade daquilo que Deus queria que o ser humano vivesse sobre a terra. Porque Deus não fez o homem para que o homem fosse destruído, Deus não fez o homem para o homem morrer. Mas quando Deus formou o homem para que o homem pudesse viver eternamente aqui na terra. Mas por causa do pecado, o pecado colocou um limite na vida humana. Naquela época o homem podia viver 900 e poucos anos. Nos dias de hoje que nós estamos, a sua palavra diz que o nosso tempo de vida é de 70 anos, que passa disso é cansaço, é enfado, nada mais do que isso. E muitas pessoas, por causa do enfado, do pecado, eles mesmos chegam a dizer que não vale mais a pena viver. Então o que dá prazer na vida, o que faz com que o homem viva sobre a terra, é a presença de Deus, é que sustenta o homem, é a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas havia um homem dentro de uma geração corrompida, dentro de uma geração pecaminosa, mas havia um homem que ele não se contaminou com aquela geração. Noé escolheu ser temente a Deus. Noé escolheu guardar os seus preceitos, guardar, aleluia, a comunhão com Deus, a ponto de ele achar graça diante de Deus, e com certeza Deus também achou graça diante de Noé, e Deus olha para aquele povo, para aquela nação daquela época, e ele diz: eu destruirei o homem de sobre a face da terra, porque cada dia o seu coração é mau, o seu coração é cheio de maldade. Aleluias. Isso quer dizer, a nação daquela época se tornou doentia diante de Deus. Deus não tinha prazer mais de olhar para o homem. Deus não tinha mais prazer de conviver com o homem. O que dá prazer a Deus viver com o homem, o que dá prazer de Deus é conversar com o homem, é a sua comunhão, é o temor do homem, é o temor do ser humano a Deus. Isso dá prazer para que ele possa, aleluia, fazer com que o homem permaneça sobre a terra. Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Aí Deus diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Quando a palavra de Deus diz que Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, ele sonda o homem. Todos os dias ele sonda através do seu espírito. E ele vê o que tem no coração do homem. E é através do coração que Deus vê a intenção do homem. Se há maldade, se há bondade. Se ele teme a Deus, se ele não teme a Deus, se ele é uma pessoa perversa, mas se ele é uma pessoa que carrega o temor de Deus na sua vida, esse tipo de pessoa, Deus conserva sobre a terra até o dia que ele vai vir e vai tirar esta pessoa e vai levar para ele, se assim ele permanecer fiel a Deus. Aleluias. Aí Deus diz, parecia que era uma conversa, Deus com Noé. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem, que criei desde o homem até o animal. Aleluias. Deus chega e fala para Noé: Noé, não tem mais jeito. Eu vou ter que destruir a terra juntamente com o ser humano. Até os répteis e até as aves do céu vai ser destruída. Deus queria limpar a terra, porque até então a terra estava contaminada.
Deus queria purificar a terra, mas aquele a quem Deus faz um pacto e ele permanece fiel a Deus, Deus o guarda do mal, Deus livra ele da destruição, porque Deus disse para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir esta humanidade, mas porém, tu és justo, porém eu não destruo o justo juntamente com o ímpio, então o justo eu guardo, mas o ímpio eu destruo sobre a face da terra e lanço ele fora da minha presença. Aleluia. Irmão, nós começamos a olhar para a palavra de Deus. Se naquela época Deus age desta forma com aquele povo, destrói aquele povo, mata nas águas, aleluia, e guarda Noé, porque Noé era justo, Noé era temente a Deus, juntamente com a sua família. Então, se eu sou justo, se eu temo a Deus, Deus não vai me destruir, Deus não vai destruir a minha família. Se eu assim, aleluia, andar com Deus juntamente com a minha família, Deus me guarda até o dia que Ele me chamar desta terra. Da mesma forma, Deus guardou Noé e a sua família na arca e não destruiu, aleluia, nas águas do dilúvio, mas aquela nação perversa, aquela nação pecadora, Deus destruiu, aleluia, e tirou de sobre a face da terra. Aleluia. Jesus, ele veio sobre a terra, ele cumpriu o seu ministério, ele era criticado pelos religiosos da época, um homem que come com os pecadores, o homem que entra na casa dos pecadores. Jesus comia com os pecadores, Jesus andava com os pecadores, Jesus chegava onde tinha mulher prostituta, mas Jesus não se corrompeu com os pecadores. Jesus continuou íntegro ao seu Pai, Jesus obedeceu ao seu Pai na íntegra da sua palavra. Ele terminou seu ministério, mas porém ele não se contaminou, ele continuou sendo justo perante o seu Pai. Aleluia! Aleluia! Daniel foi levado cativo à Babilônia, mas Daniel, ele pôs no seu coração, ele propôs no seu coração não se contaminar. Isso quer dizer não ser igual aos babilônicos, ser uma pessoa diferente. Ei, aquele que Deus quer levar para o céu, nós precisamos ser diferente diante desta geração pecaminosa, diante desta geração que não tem o temor de Deus, diante de uma geração doentia, porque a geração de hoje está doente, a alma está doente, a alma está precisa de Jesus, a alma precisa da presença de Deus. Esta geração é doente, irmãos. A igreja do Senhor precisa viver no meio desta geração, porém não se contaminar com esta geração. Aleluia. Deus vem. Noé termina de construir a arca. Os irmãos conhecem a palavra, os irmãos conhecem a história, e Deus diz: Noé, entra dentro da arca com a tua família, põe todos os animais o qual eu falei para você colocar dentro da arca, porém não é você que vai fechar a porta da arca, sou eu que vou fechar, porque ninguém vai conseguir abrir. Você não vai abrir para ninguém a arca. Esta arca hoje ela continua aberta. Esta arca ela continua aberta para que todo aquele que quiser entrar. Mas hoje é diferente. Para o homem entrar, ele precisa arrepender-se, ele precisa confessar os seus pecados diante de Deus, reconhecer que Deus é Deus e que ele é pecador, que ele precisa de Jesus para ir morar no céu no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Aleluia. Irmãos, Jesus veio. E na época de Jesus, havia muitos enfermos,
Havia muitas pessoas doentes, na qual dava para você ver o tipo de enfermidade que a pessoa tinha. Naquela época tinha muitos leprosos, naquela época tinha muitos coxos, que mendigavam na estrada, cegos que estavam também na beira da estrada mendigando, pedindo esmola. Aleluias. Na época tinha os profetas não curaram, a não ser Naamã, como diz a palavra de Deus através de Eliseu. Tinha os religiosos que viviam nos templos, mas nada eles fizeram em prol daquelas pessoas que estavam carentes e precisavam de ajuda, de socorro. Jesus vem, Deus manda Jesus sobre a terra, ele vem, cresce, começa o seu ministério, e ele era conhecido através dos seus feitos. Jesus nunca precisou de protocolo para se apresentar, Jesus nunca foi apresentado diante de ninguém, alguém chegar e dizer, este daqui é Jesus. Jesus nunca precisou disso, aleluia. As pessoas conheciam Jesus através dos seus feitos, as pessoas conheciam Jesus pela palavra que ele ensinava, que ele pregava, e pelos milagres que ele fazia, ele se tornava conhecido no meio da sociedade. Mas ele nunca precisou de protocolo, ele nunca chegou a dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquele, não. Aleluia. E a palavra de Deus diz que todos que vinham para Jesus, ele curava. Vinha o cego, Jesus dava vista. Vinha o coxo, ele curava, ele se levantava e começava a andar com as suas pernas. Mas nos dias da igreja, nos dias de hoje que nós vivemos sobre a face da terra, você nunca viu aqui um coxo, você nunca viu entrar na casa, ou antes da casa aqui ter alguém ali no portão, mendigando, esperando esmola para receber. A pior geração que nós vivemos é a geração de hoje, na qual você não vê a enfermidade, é uma geração que está doente na alma, aleluia, e precisa de Jesus. Uma geração que está doente, irmãos. Na época de Noé, a Bíblia diz que os homens eram perversos, pecavam e não se arrependiam, tinham prazer no que faziam. Aleluias. Mas hoje nós estamos vivendo nos dias de hoje, no século 21, uma geração doente. A maior doença que existe na vida do ser humano é a doença da alma, a tristeza que está sobre a alma, a qual a medicina não pode curar, a medicina não pode dar jeito, aleluia. Somente Jesus Cristo de Nazaré é esse que pode, aleluia, curar o homem. Através da sua igreja. Glória a Deus. Através da sua igreja, irmãos. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus dá poder. O Espírito de Deus dá autoridade. Ele disse para os discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado, porque não creu no Filho de Deus que foi enviado para a salvação da humanidade. Aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Estamos vivendo, irmãos, os tempos da igreja. Estamos vivendo o arrebatamento da igreja, que está para acontecer sobre a face da terra. Uma geração, irmãos, que acha que não precisa de Jesus. Uma geração que acha que não precisa de arrependimento, não precisa se humilhar perante Deus. Quando ele diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo ele exaltará. Aleluias.
Porque o processo, irmãos, eu aceito Jesus. O processo de santificação é dia após dia. O Espírito de Deus é Ele quem trabalha em nossas vidas, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos prepara, aleluia, para levar nós até a estatura de um varão perfeito que é Cristo. E esse trabalho, este processo, ele é feito dia após dia, dia após dia. Este processo é feito em nossas vidas, aleluia, para que nós possamos chegar naquele dia e nós estamos igual ao Filho de Jesus, de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus foi perfeito, Jesus nunca pecou, Jesus nunca falhou, Jesus nunca errou. Ele viveu sobre a terra, mas Ele não deixou se contaminar com pecado. Aleluia. Esta é a maior lepra que existe do ser humano. O pecado mata, o pecado destrói. O pecado tira o homem da presença de Deus. E se ele continuar no pecado, ele pode ser lançado no fogo do inferno naquele dia, no dia do juízo, porque a palavra de Deus diz que aqueles que for fiel ao Senhor e chegar perante o Senhor naquele dia, Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que continuou na sua vida de pecado, naquele dia, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno e os seus anjos que está preparado para ele. Não é minha palavra, mas é a palavra de Deus. O culto de terça-feira é determinado o culto da palavra, culto de ensinamento. Eu digo para os irmãos que eu não escolho nem preparo mensagem para pregar, não preparo palavra, mas eu busco a Deus, eu estudo a palavra e busco de Deus a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus manda a comida é porque nós precisamos desta comida, é porque nós precisamos nos alimentarmos para nós continuarmos vivos na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o dilúvio veio sobre a terra. Naquela época não chovia sobre a terra. Somente o orvalho da noite era que molhava a plantação. Mas de repente aparece alguém falando para aquela nação, para aquele povo daquela época do dilúvio, que Deus ia destruir a terra com dilúvio. Noé foi feito chacota. As pessoas zombavam de Noé, chamavam Noé de velho. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, porque não era dele, mas a palavra vinha de cima, a palavra vinha de Deus, diretamente ao coração de Noé, ou diretamente aos ouvidos de Noé. Deus falava e Noé fazia, Deus falava, Noé executava. Mas chegou o momento, aleluia, que veio água. Mas os camaradas, a Bíblia diz que eles casavam, davam em casamento, dançavam, comiam, bebiam, festavam, não estavam nem aí para as suas vidas. Aleluia. Veio o dilúvio. Noé, o justo, foi guardado, a sua família foi guardada. Irmãos, a palavra de Deus diz que o arrebatamento da igreja está próximo. E só vai subir no arrebatamento aquele que estiver em plena comunhão com Deus, aquele que estiver com os ouvidos acusados e vai ouvir a voz do Espírito, vai ouvir a trombeta sendo soada lá nos ares, os anjos vai vir por ordem de Deus, vai lá e toca a trombeta do arrebatamento da igreja. Aleluia.
Irmãos, houve momentos que teve pessoas que Deus precisava falar com esta pessoa, mas essa pessoa não conseguia ouvir a voz de Deus. O cego de Jericó era um homem cego, mas ele ouvia a voz de quem estava falando, ele apenas não via. A sua cegueira era física, mas ele precisava ver o que as pessoas viam, mas ele ouvia. E muitas das vezes, irmão, nessa geração de hoje, as pessoas não estão mais vendo, não estão mais vendo os feitos de Jesus sobre a terra, não estão vendo mais os milagres que Jesus faz sobre a terra, as pessoas não estão mais ouvindo a voz do Espírito através da palavra. Tem pessoas que Deus fala e ela começa a inchar, ela começa a fechar a cara, isso quer dizer, ela não está gostando com o que Deus está falando com ela. Aleluia, irmãos, Deus está presente, Deus quer fazer uma obra na vida da pessoa. As pessoas falam, Deus não fala mais. Às vezes você escuta as pessoas falando, Deus não está mais falando como falava antes. Deus nunca mudou, irmãos. Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus continua chamando o homem à sua presença. Deus continua falando com o homem através da sua palavra, ou através do seu Espírito. Aleluia. Aleluias. Só tem um porém. Se eu tiver surdo espiritualmente, Deus pode gritar, eu não vou conseguir ouvir. Porque eu não estou em condições de ouvir a sua voz através do seu Espírito. Deus está fazendo milagre, mas eu não estou enxergando. Então precisa o agir de Deus nessas três coisas, na visão e na audição. Ah, mas eu não estou vendo. Houve alguém que o homem de Deus precisou orar a Deus para que Deus pudesse trabalhar na sua visão, para que ele pudesse ver o que ele estava vendo. Houve um homem que Deus estava falando com ele, mas ele não ouvia. Ele começou a bater no animal. O anjo estava na frente, mas ele não conseguia ver, estava cego, quer dizer, estava tampado a sua visão, estava surdo, não conseguia ouvir a voz de Deus. Aleluia. Como é que nós estamos hoje, irmãos? Nós estamos vendo o que Deus faz, nós temos ouvido a voz do Espírito de Deus falando conosco todos os dias. Meu filho, não é por aqui. Meu filho, não faça assim. Minha filha, não age desta forma. Meu filho, não participe desta roda de escarnecedores. Meu filho, não fale mal do seu próximo. Meu filho, obedeça a minha palavra. Isso aí, irmão, o Espírito de Deus fala todos os dias aos nossos corações, através da palavra. Quando não é através da palavra, Ele mesmo fala. Nós podemos ouvir a sua voz falando conosco todos os dias. Aleluia. De uma forma ou de outra, Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus nunca deixou de se comunicar com o homem. Só tem uma coisa que impede a ação de Deus na vida do homem. A palavra diz, os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. No livro de Neemias, capítulo 9, a Bíblia diz que o povo de Israel estava numa situação tão pecaminosa, pecado de desobediência, pecado de idolatria. O servo de Deus, Neemias, convida o povo, reúne o povo,
convoca o povo a uma assembleia, está presente ali no templo. E depois que todo mundo está ali, todos convidados que ele convidou, ele manda trazer o livro da lei. E manda ler o livro da lei perante o povo, perante a nação, perante todos que ali estavam. E diz a palavra de Deus ali, que quando eles começam a ler o livro, o povo começa a se arrepender dos seus pecados, o povo começa perante, aleluia, o profeta, aleluia, ali confessar os seus pecados diante dele, e também a Deus, e diz a Bíblia que depois que ele confessa os seus pecados, Deus se alegra. Por isso que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Depois que ele se arrepende, Deus se alegra, e quando Deus se alegra, ele me dá força para me caminhar. Quando eu me arrependo, Deus se alegra, e quando ele se alegra, ele me faz com que eu possa prosseguir na minha caminhada. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Um povo que Deus escolheu para ser representante dele sobre a face da terra. Um povo que Deus escolheu para que através da nação de Israel as demais nações fossem atraídas à presença de Deus. Se não tivesse, ele tivesse continuado, nós gentios, nós tínhamos sido alcançados através da nação de Israel. Era eles que tinham vindo trazer a Jesus Cristo em nossas vidas. Mas Israel falhou na sua missão. Ele não quis o governo de Deus. Ele disse: eu quero um governo igual das nações. Deus queria que Israel fosse diferente. Deus disse: não se misture com as outras nações. Não dê suas filhas ou seus filhos para as moças pagãs. Aleluia. Deus queria que a nação crescesse juntamente com eles. Nessa geração de hoje, irmãos, como é que nós estamos nos comportando diante desta geração ou diante desta nação? A igreja. Deus queria que Israel fosse diferente, mas Israel falhou. Todo ser humano que aceita Cristo, que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna uma igreja. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que os homens falam por aí quem eu sou? Está em Mateus 16. Aí eles ali falam, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é profeta. Mas Jesus vai e se vira para os discípulos: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Hã? Jesus queria saber como era que estava o seu conhecimento entre o povo. Se ele era conhecido ou não era através dos seus discípulos, ou através dos seus seguidores. Quer dizer, como que está as nossas vidas? As pessoas têm visto como nós somos? Ela tem conhecido Jesus através das nossas vidas, através dos nossos atos, através das nossas conversas, através dos nossos diálogos. Como é que nós temos nos comportado diante desta sociedade? Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Jesus não precisava de apresentação. Então isso quer dizer, irmãos, eu não preciso falar para a sociedade quem eu sou. Deixa o Espírito te revelar para as pessoas quem você é. Deixa
Deixa o Espírito mostrar para a sociedade que você é um servo, que você é uma serva, que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa que teme a Deus. Aonde você anda, aonde você pisa, há a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aleluia. Com certeza, naquela época, aquele povo zombava de Noé porque chamava Noé de velho. Mas com certeza eles viam que Noé era diferente. Noé não fazia o que eles faziam. Noé não comia a comida que eles comiam. Noé não bebia da mesma água que eles bebiam. Porque se eu sou servo de Deus, eu procuro me alimentar daquilo que faz bem para o meu corpo e para a minha alma. Eu não posso praticar as mesmas coisas que as pessoas do mundo praticam. Eu não posso fazer as mesmas coisas que a pessoa que não serve a Deus faz. Não é porque eu não quero fazer, mas é porque eu fui transformado pelo poder da palavra de Deus, e agora o Espírito de Deus habita na minha vida. Então isso quer dizer, eu sou diferente. Eu não preciso sair por aí dizendo, ei, eu sou crente. Ei, eu servo a Deus. Volte e meia você vê alguém no ônibus, vê alguém na rua ou no teu trabalho, a pessoa chega e pergunta para você, escuta, você é crente? Então isso não precisa você falar. Deixa o Espírito te apresentar. Você não precisa de protocolo. Você não precisa de apresentação aonde você chega. Quem fazia isso eram os religiosos da época. Oh, aleluia, os fariseus. Jesus disse, vocês procuram estar nas praças, se mostrar quem vocês são. Jesus não precisava disso. Jesus era conhecido através dos seus feitos, através da sua palavra, através dos milagres que ele fazia. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluias. Que o Senhor possa nos dar graça, irmãos. Que o Senhor possa continuar conosco todos os dias enquanto nós vivemos na face da terra. Que Ele possa nos ajudar na nossa caminhada. E que nós possamos todo dia, Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser fiel até o último dia. Quando Ele disse para os seus discípulos, lá em Mateus 24:13, Ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nos dias de hoje, nós vivemos o tempo da perseverança. Perseverar na palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra, e perseverar, esperar o dia do Senhor, perseverar até o fim. Aleluias. Que Deus nos abençoe, pastor, nessa noite. Grandemente, em nome de Jesus. Nós